Existem traições que você sente na pele, como um corte profundo. E há aquelas que rasgam sua alma, sem deixar marcas visíveis. As minhas vieram das duas pessoas que eu mais amava no mundo. A chuva caía sobre Salvador naquela tarde de março, como se o céu chorasse por mim. Eu observava as gotas escorrendo pela janela do apartamento que, até semanas atrás, chamávamos de lar. Eu, Mauro e minha filha Luísa. As paredes agora pareciam ecoar o vazio que sentia no peito. Um vazio que nem mesmo 23 anos de amor maternal conseguiram preencher depois do que aconteceu. Dizem que o tempo cura todas as feridas. Mentira. O tempo apenas nos ensina a conviver com as cicatrizes, principalmente aquelas que carregamos por dentro. Olho para minhas mãos, as mesmas que embalaram Luísa quando bebê, que secaram suas lágrimas na adolescência, que aplaudiram sua formatura. As mesmas mãos que, agora, não sabiam o que fazer com tanta dor. Como médica do Hospital Universitário Professor Edgar de Santos, eu estava acostumada a consertar pessoas, a curar feridas. Mas essa eu não sabia como tratar. Era enfermeira obstétrica há quase 25 anos. Dedicava minha vida a trazer outras vidas ao mundo. Quem poderia imaginar que a vida que eu mesma trouxe seria capaz de destruir a minha? Meu celular vibrou sobre a mesa de centro. Era Teresa, minha melhor amiga desde os tempos da faculdade de enfermagem, a única que sabia de tudo. Marina, você precisa sair desse apartamento. Vem pra cá, por favor, estou preocupada. Ignorei a mensagem, como vinha fazendo com quase tudo nos últimos dias. O que Teresa não entendia, o que ninguém podia entender, é que eu precisava sentir essa dor. Precisava entender como não percebi os sinais. Como fui tão cega por tanto tempo. Um trovão cortou o céu, fazendo as janelas tremerem. Levantei-me do sofá e caminhei até o corredor que levava aos quartos. Parei em frente ao quarto de Luísa, agora vazio de suas coisas, mas repleto de memórias. Senti o nó na garganta apertar quando abri a porta. O cheiro dela ainda estava lá, aquela mistura de lavanda com o perfume francês que eu havia lhe dado no seu último aniversário. Na parede, várias fotos ainda estavam coladas. Luísa na praia do Porto da Barra, no festival de verão, na formatura e várias conosco. Eu, ela e Mauro, sorrindo como a família perfeita que nunca fomos de verdade. Peguei uma das fotos. Era do nosso último Réveillon, na praia de Itapuã. Estávamos de branco, como manda a tradição baiana, jogando flores para Iemanjá. Naquela noite, Mauro me beijou à meia-noite e disse que me amava. Luísa nos abraçou e brindamos ao melhor ano de nossas vidas. Irônico como os desejos podem se transformar no exato oposto. Voltei para a sala e me sentei novamente, ainda com a foto nas mãos. A chuva continuava, impiedosa, enquanto eu me perguntava o que havia feito de errado. Será que amor demais também pode ser um erro? Será que confiar plenamente é uma forma de cegueira? O relógio marcava 19h42. Em breve, teria que voltar ao hospital para mais um plantão noturno. A ideia de cuidar dos outros quando nem de mim mesma eu conseguia cuidar parecia absurda. Mas talvez fosse exatamente disso que eu precisava: mergulhar no trabalho, nos problemas dos outros para esquecer, mesmo que por algumas horas, que minha própria filha e meu marido tinham destruído tudo o que eu acreditava ser real. Guardei a foto na gaveta da mesa. Alguns fragmentos do passado precisam ser guardados, não para serem esquecidos, mas para nos lembrar do que somos capazes de suportar. E eu ainda estava apenas no começo dessa jornada, tentando entender como reconstruir uma vida a partir dos cacos que eles deixaram. O que eu não sabia naquele momento era que essa história estava longe de ter acabado. Na verdade, ela mal havia começado. 3 anos antes, minha vida era completamente diferente. Naquela manhã de domingo, o aroma de café fresco invadia meu apartamento no bairro da Graça, em Salvador. O sol entrava pelas janelas abertas enquanto eu preparava um café da manhã caprichado.
tapioca com queijo coalho, frutas frescas da feira do Rio Vermelho que eu havia visitado no dia anterior e bolo de milho, o favorito de Luísa desde criança. Mãe, precisa disso tudo? Vou engordar 10 quilos antes da formatura. Luísa apareceu na cozinha, ainda de pijama, os cabelos cacheados presos em um coque desajeitado. Aos 20 anos, cursando o 3º ano de psicologia na UFBA, minha filha era uma versão melhorada de mim, mais alta, mais bonita, mais inteligente e definitivamente mais corajosa. Bobagem. Você tem o metabolismo do seu avô. Come o que quiser e não engorda 1 grama, respondi, colocando mais uma fatia de bolo no prato dela. Era verdade. Luísa tinha herdado isso do meu pai, um pernambucano que se mudou para Salvador na juventude e nunca mais quis sair daqui. Aos 45 anos, eu havia conseguido construir uma vida estável para nós duas. Não era fácil ser mãe solo, principalmente em uma cidade onde o custo de vida só aumentava, mas o trabalho no hospital me proporcionava um salário decente e, mais importante, a sensação de estar fazendo algo significativo no mundo. Cadê a dona Zuleide? Ela não vem hoje? Perguntou Luísa, referindo-se à nossa diarista que vinha às segundas. Liguei para ela ontem. O neto está doente, então remarcamos para quarta. Passei geleia de goiaba na minha tapioca. Isso significa que você vai ter que me ajudar a arrumar essa bagunça toda. Luísa revirou os olhos, mas sorriu. Sabia que tinha um motivo para esse café da manhã caprichado. Nossa relação sempre foi assim, próxima, cheia de brincadeiras e confidências. Desde que o pai dela nos abandonou quando ela tinha apenas 3 anos, fomos eu e ela contra o mundo. Henrique, meu ex-marido, não pensou 2 vezes antes de trocar a família por um emprego em Manaus. E depois disso, as visitas foram se tornando cada vez mais raras até cessarem completamente. O último cartão de aniversário que mandou foi quando Luísa completou 10 anos. Por isso, mesmo com todas as dificuldades, eu me orgulhava de ter criado uma filha forte, independente e compassiva. Luísa era minha maior conquista e, naquele momento da vida, minha melhor amiga. Tenho uma novidade, comentei, tentando soar casual enquanto enchia nossas xícaras com café. Luísa respondeu com a boca cheia de bolo. Deixa eu adivinhar. Você finalmente vai aceitar aquele convite da Teresa para ir no forró no Rio Vermelho? Ri, balançando a cabeça. Teresa, minha colega de hospital e amiga de longa data, vinha tentando me arrastar para sair havia meses. Não é isso. Lembra do paciente que eu comentei? Aquele homem que sofreu um acidente de moto e ficou internado por quase 1 mês? O professor de história? Esse mesmo, o Mauro. Senti minhas bochechas corarem levemente. Ele me convidou para jantar, sexta-feira. Luísa parou de mastigar e me encarou, uma sobrancelha arqueada. E você vai? Estou pensando em ir. Um sorriso lento se formou no rosto dela. Mãe, você está caidinha por ele. Não seja ridícula, respondi, mas não consegui conter um sorriso. Ele parece ser uma pessoa interessante, só isso. Há quanto tempo você não sai com alguém? 3 anos? 4? 2, corrigi, lembrando do desastre que tinha sido meu último encontro, com um médico do Hospital Geral do Estado que não parou de falar de si mesmo por 2 horas inteiras. 2 anos é muito tempo, mãe. Luísa segurou minha mão sobre a mesa. Você merece ser feliz. De verdade. Aquela manhã de domingo, com o sol de Salvador iluminando nossa cozinha e o cheiro de café no ar, me parecia perfeita. Eu tinha minha filha, meu apartamento, meu trabalho. Não sabia se precisava de mais alguma coisa na vida. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim ansiava por uma companhia, por alguém que pudesse compartilhar os pesos e as alegrias do dia a dia. Vou pensar nisso, prometi, apertando a mão dela de volta. 3 dias depois, enquanto organizava medicamentos no armário da enfermaria, vi Mauro se aproximando pelo corredor do hospital. Alto,
de ombros largos, cabelos grisalhos nas têmporas e um sorriso gentil que iluminava seu rosto moreno. Aos 50 anos, ele tinha uma presença que era impossível ignorar. Enfermeira Marina, ele disse parando a meu lado. Vim agradecer pelos cuidados e confirmar nosso jantar de amanhã. Olhei ao redor, consciente dos olhares curiosos das colegas. Não precisava vir até aqui. Poderia ter ligado. Eu queria te ver. Ele respondeu com simplicidade. Você é ainda mais bonita fora daqueles uniformes do hospital. Senti o calor subir pelo meu pescoço. Não estava acostumada a receber elogios assim, tão diretos. Obrigada por vir, respondi finalmente. E sim, nosso jantar está confirmado. Ele sorriu satisfeito e, antes de ir embora, tirou algo do bolso. Era um pequeno embrulho. Um presente, nada demais. Só para você se lembrar de mim até amanhã. Quando abri, encontrei um pequeno broche em forma de pássaro. É um bem-te-vi, explicou ele. Me lembrou você, sempre atenta, observando tudo com cuidado. Naquele momento, algo se agitou dentro de mim. Uma esperança que eu julgava adormecida há muito tempo. Sexta-feira chegou e, pela primeira vez em anos, me arrumei com esmero para sair. Escolhi um vestido azul marinho simples, mais elegante, que valorizava minha pele clara e meus cabelos castanhos ondulados. Luísa me ajudou com a maquiagem, insistindo em um batom vermelho que eu raramente usava. Você está linda, mãe, disse ela, me avaliando com olhos críticos. Esse professor não vai saber o que o atingiu. O jantar foi no Amado, um restaurante à beira-mar com vista para a Baía de Todos os Santos. Mauro me buscou em casa, pontualmente às 8, dirigindo um Jeep Renegade preto. Luísa o recebeu na porta, analisando-o com aquele olhar perspicaz que tinha desde criança. Cuide bem da minha mãe, ela disse, meio brincando, meio séria. É uma honra conhecê-la, Luísa, respondeu ele, formal, mas caloroso. Sua mãe fala muito de você. Durante o jantar, descobri várias coisas sobre Mauro. Era viúvo há 5 anos, tinha uma filha que morava em Portugal, ensinava a história do Brasil na UFBA e tinha uma paixão por música clássica. Conversamos sobre livros, política, a situação do país, a vida em Salvador. Por que nunca mais se casou? Perguntei, enquanto degustávamos uma moqueca de camarão. Ele me olhou longamente antes de responder. Acho que nunca encontrei alguém que me fizesse querer arriscar novamente. Disse, finalmente. Até agora. O modo como ele me olhava me fez sentir algo que não sentia há muito tempo. Desejada. Não apenas como mãe, não apenas como enfermeira, mas como mulher. No caminho de volta para casa, enquanto o carro serpenteava pelas ruas do centro histórico, com o cheiro do mar e o som distante dos atabaques do Pelourinho entrando pela janela aberta, Mauro colocou sua mão sobre a minha. Gostaria de te ver novamente, Marina. Olhei para nossas mãos juntas e, naquele momento, tomei uma decisão. Talvez fosse hora de permitir que alguém novo entrasse em nossas vidas. Talvez eu merecesse mesmo uma segunda chance no amor. O que eu não sabia é que essa decisão, aparentemente tão simples, mudaria tudo. Absolutamente tudo. Os 2 anos que se seguiram foram os mais felizes da minha vida adulta. Ou pelo menos foi o que acreditei. Mauro se encaixou em nossas vidas como se sempre tivesse feito parte dela. Depois de 6 meses de namoro, ele começou a passar mais tempo em nosso apartamento do que em sua própria casa no bairro de Itaigara. Aos poucos, suas roupas começaram a ocupar espaço no meu guarda-roupa. Seus livros nas nossas estantes, suas opiniões em nossas decisões. Luísa, que a princípio eu temia que pudesse resistir à presença de um novo homem em nossas vidas, parecia genuinamente encantada com Mauro. Os dois desenvolveram uma relação própria, independente de mim. Às vezes, eu chegava do hospital e os encontrava na varanda, engajados em longas discussões sobre filosofia, literatura ou política,
temas que eu acompanhava com interesse, mas sem o mesmo fervor intelectual dos dois. Ele é incrível, mãe, disse Luísa, uma noite, depois que Mauro tinha ido embora. Você deu sorte. Aquele comentário me encheu de uma alegria que eu não sentia há anos. Era como se, finalmente, tudo estivesse se encaixando. Minha filha estava prestes a se formar em psicologia. Eu tinha um trabalho estável que amava. E agora, um companheiro que parecia valorizar não apenas a mim, mas também o vínculo sagrado que eu tinha com minha filha. Em nosso aniversário de 1 ano juntos, Mauro me pediu em casamento. Foi durante um final de semana em Morro de São Paulo, com o pôr do sol tingindo o céu de laranja e roxo, enquanto caminhávamos pela praia quase deserta da Quarta Praia. Quero construir uma vida com você, Marina, ele disse, segurando minhas mãos e olhando diretamente nos meus olhos. Quero acordar ao seu lado todos os dias. Quero ser o homem que você merece. Respondi sim sem hesitar. E quando voltamos a Salvador e contamos a novidade para Luísa, ela nos abraçou com entusiasmo. Já estava na hora, exclamou ela, beijando minha bochecha e então a de Mauro. Precisamos comemorar. Naquela noite, Luísa insistiu em ir ao mercado modelo comprar acarajés e champanhe. Mauro tocou seu violão enquanto cantávamos músicas de Caetano Veloso e Maria Bethânia. De vez em quando, eu pegava Luísa olhando para nós com uma expressão que interpretei como contentamento puro. Nunca imaginei que poderia estar tão equivocada. Nos casamos em uma cerimônia simples, na igreja de Nosso Senhor do Bonfim, com apenas amigos próximos e alguns familiares. Luísa foi minha madrinha e usou um vestido azul claro que realçava seus olhos. Ela parecia tão feliz quanto eu naquele dia. Teresa, minha amiga de longa data, fazia piadas sobre como tinha demorado tanto para me ver novamente de véu e grinalda. Você merece, amiga, disse Teresa, emocionada, durante a recepção. Vocês três formam uma família linda. Uma família. Era exatamente assim que eu nos via. Depois do casamento, Mauro vendeu sua casa e se mudou definitivamente para nosso apartamento. Começamos a planejar a compra de um imóvel maior. Talvez uma casa no Horto Florestal ou em Patamares, onde teríamos mais espaço. A formatura de Luísa aconteceu 3 meses após nosso casamento. Lembro-me do orgulho que senti ao vê-la receber o diploma, de como Mauro parecia igualmente comovido. Naquela noite, ele fez um brinde especial para ela. A Luísa, uma jovem extraordinária que tive o privilégio de conhecer e que agora considero como uma filha, disse ele, erguendo sua taça. Que o futuro seja tão brilhante quanto você. Luísa o abraçou longamente após aquele brinde. Na época, interpretei como gratidão e carinho. Hoje, as lembranças daqueles momentos têm um gosto amargo. Foi aproximadamente 6 meses após nosso casamento que comecei a notar as primeiras mudanças. Sutis, quase imperceptíveis, como pequenas rachaduras que começam a se formar em uma parede aparentemente sólida. Mauro passou a chegar mais tarde do trabalho. Nada gritante, apenas meia hora ou 1 hora além do habitual. Quando questionado, mencionava reuniões de departamento, orientações de alunos que se estendiam, o trânsito caótico de Salvador. Luísa, que havia conseguido um estágio em uma clínica de psicologia no bairro da Vitória, também começou a mudar seus horários. Já não jantávamos juntos com a mesma frequência. As conversas em família, antes tão animadas, tornaram-se mais curtas, às vezes até tensas. Uma noite, enquanto lavava a louça, ouvi vozes vindas da varanda. Mauro e Luísa conversavam em tom baixo, quase sussurrado. Quando me aproximei, eles pararam abruptamente. Algo errado? Perguntei, sentindo uma pontada de desconforto. Nada, mãe, respondeu Luísa, rápido demais. Só estávamos falando sobre um livro que o Mauro me emprestou. Dostoiévski, completou ele, sorrindo de maneira serena. Estamos discutindo crime e castigo. Acreditei. Por que não acreditaria? Eram 2 das pessoas que eu mais amava no mundo. Por que suspeitaria deles?
Mas as pequenas estranhezas continuaram. Mensagens no celular que Mauro apagava assim que eu me aproximava. Ligações que ele atendia em outro cômodo. Luísa começou a evitar ficar a sós comigo, como se temesse que eu pudesse ler algo em seus olhos. Você e o Mauro andam estranhos, comentei com ela uma tarde, enquanto tomávamos café na cozinha. Era um raro momento em que estávamos sozinhas, já que Mauro tinha ido a um congresso em Recife. Luísa mexeu no açucareiro, evitando meu olhar. Não sei do que você está falando, mãe. Vocês parecem distantes. Aconteceu alguma coisa que eu deveria saber? Ela hesitou por um instante, mordendo o lábio inferior. Um hábito que tinha desde criança, sempre que estava nervosa ou escondendo algo. Você está imaginando coisas, disse, finalmente, forçando um sorriso. Estamos todos bem. Só um pouco ocupados. Naquela noite, deitada sozinha em minha cama, fiquei encarando o teto, tentando entender o que estava acontecendo com minha família. Era como se todos soubessem de algo que eu ignorava. Como se eu estivesse fora de alguma piada interna. Só que essa piada parecia cada vez menos engraçada. No dia seguinte, resolvi sair mais cedo do hospital. Não havia planejado. Foi uma decisão impulsiva. Talvez intuição. Talvez apenas cansaço. O fato é que deixei o plantão às 19 horas, em vez das 22 habituais. Estava chovendo, aquela chuva fina e persistente tão comum em Salvador, que parecia diluir as cores vibrantes da cidade em tons de cinza e azul. Quando cheguei ao prédio, cumprimentei seu Geraldo, o porteiro que trabalhava ali há mais de uma década. Boa noite, Dona Marina, disse ele com seu sotaque carregado do interior da Bahia. Chegando cedo hoje, hein? Pois é, seu Geraldo. Cansei de ficar salvando os outros. Hoje quero só descansar. Ele riu e me entregou as correspondências do dia. Contas, uma revista de enfermagem que eu assinava e um folheto de propaganda de uma nova pizzaria no bairro. Subi de elevador até o 8º andar. Quando as portas se abriram, ouvi música vindo do nosso apartamento. Tom Jobim, baixinho. Mauro adorava bossa nova. Ele já voltou de Recife, pensei, sentindo uma pontada de alegria. Talvez pudéssemos jantar juntos, conversar, recuperar um pouco da intimidade que parecia estar se perdendo. Abri a porta com cuidado, pensando em fazer uma surpresa. A sala estava na penumbra, iluminada apenas por algumas velas aromáticas espalhadas pelos móveis. 2 taças de vinho repousavam sobre a mesa de centro, ao lado de uma garrafa pela metade. Foi quando ouvi as vozes vindas do quarto. Nosso quarto. Aproximei-me com passos silenciosos, como se meu corpo soubesse, antes mesmo da minha mente, que deveria me preparar para o pior. A porta estava entreaberta, permitindo que uma faixa de luz escapasse para o corredor. E então eu os vi. Mauro e Luísa. Meu marido e minha filha. Estavam sentados na cama, nossa cama, um ao lado do outro, mas próximos demais, intimamente próximos. A cabeça dela repousava no ombro dele, enquanto suas mãos estavam entrelaçadas sobre os joelhos. Não podemos continuar assim, dizia Luísa, com uma voz que eu mal reconheci. Está me matando por dentro. Eu sei, respondeu Mauro, beijando-lhe o topo da cabeça. Mas não posso simplesmente deixá-la agora. Precisamos de tempo. Quanto tempo mais? Já se passaram meses, e cada dia é uma tortura, fingindo, mentindo. Ela te ama tanto, Luísa. Você é tudo na vida dela. E você? Ela também te ama. Estamos destruindo-a, mesmo que ela ainda não saiba. Foi nesse momento que dei um passo à frente empurrando a porta. O rangido da dobradiça fez com que ambos se virassem bruscamente. Seus rostos... Nunca esquecerei a expressão deles. Não era exatamente surpresa nem culpa. Era alívio. Como se de alguma forma estivessem cansados de fingir. Marina. Começou Mauro levantando-se. Ergui a mão, pedindo silêncio. As palavras pareciam ter fugido de mim,
escondendo-se em algum lugar inacessível dentro do meu peito. O chão sob meus pés parecia instável, como se a qualquer momento pudesse se abrir e me engolir. Mãe? Luísa se levantou também, dando um passo hesitante em minha direção. Nós podemos explicar. Explicar? Minha voz saiu como um sussurro rouco. Explicar o que exatamente? Que meu marido e minha filha... Não consegui terminar a frase. Dizer em voz alta seria tornar real demais. Concreto demais. Não queríamos que fosse assim, disse Mauro, e havia uma sinceridade dolorosa em sua voz. Nunca planejamos isso. Quando? Perguntei, sentindo um tremor tomar conta do meu corpo inteiro. Desde quando isso está acontecendo? Eles trocaram um olhar. Aquele olhar disse tudo. Não era recente. Não era um deslize, um erro momentâneo de julgamento. Era algo que vinha crescendo, nutrindo-se de minhas esperanças e de minha confiança cega. Desde antes do casamento, admitiu Luísa, finalmente, com lágrimas nos olhos. Nós tentamos lutar contra isso, mãe. Juro que tentamos. Cambaleei para trás, como se tivesse levado um golpe físico. Antes do casamento. Enquanto eu planejava nossa vida juntos, enquanto eu acreditava estar, finalmente, construindo a família que sempre sonhei, eles já estavam me traindo. E não era apenas a traição de um marido. Algo que, por mais doloroso que fosse, eu talvez pudesse eventualmente superar. Era a traição da minha própria filha, meu sangue, a pessoa por quem eu sacrifiquei tudo na vida. Saiam, consegui dizer finalmente. Os dois. Agora! Marina, por favor. Mauro deu um passo em minha direção, tentando pegar minha mão. Vamos conversar. Podemos resolver isso como adultos. Recuei, como se seu toque pudesse me queimar. Não há nada para resolver. Acabou. Tudo acabou. Luísa começou a chorar abertamente. Mãe, me perdoa. Por favor, me perdoa. Por um breve momento, senti o instinto maternal surgir dentro de mim. Aquela necessidade visceral de confortar minha filha quando ela sofria. Mas então a realidade da situação me atingiu novamente, e esse instinto foi substituído por uma dor tão intensa que me deixou sem fôlego. Vocês têm 10 minutos para pegar o que precisam e sair, disse, surpreendendo a mim mesma com a firmeza em minha voz. O resto... podem buscar outro dia, quando eu não estiver aqui. Virei-me e saí do quarto, incapaz de continuar olhando para eles. Voltei para a sala e sentei-me no sofá, em estado de choque. Ouvi movimentos no quarto, gavetas sendo abertas, zíperes de malas. Cada som era como uma pequena agulhada em meu coração já dilacerado. Quando eles finalmente saíram do quarto, carregando algumas bolsas improvisadas, pareciam duas crianças pegas em uma travessura grave, exceto que não eram crianças. E isso não era uma simples travessura. Era a destruição de tudo em que eu acreditava. A gente se fala depois, disse Mauro parando à porta. Quando você estiver mais calma. Não respondi. Não havia nada a dizer. A porta se fechou atrás deles, e o silêncio que se seguiu foi o mais ensurdecedor que já experimentei. Sentada sozinha no apartamento que, até minutos atrás, considerava o lar da minha família, senti-me completamente vazia, como se algo essencial tivesse sido arrancado de dentro de mim. Naquela noite, não chorei. As lágrimas viriam depois, em ondas incontroláveis. Mas naquele momento, tudo o que senti foi um entorpecimento profundo, como se meu corpo e minha mente tivessem desligado temporariamente, em uma tentativa desesperada de me proteger da magnitude daquela dor. Fiquei ali, imóvel, enquanto a chuva continuava a cair lá fora e as velas que eles haviam acendido, para seu momento íntimo, sua traição, queimavam lentamente até se apagarem uma a uma, deixando-me na escuridão completa. Os dias que se seguiram à descoberta passaram como um borrão nebuloso. Pedi licença no hospital, alegando problemas de saúde, o que não era exatamente uma mentira. Meu corpo parecia funcionar no automático,
levantar, tomar banho, comer algo, raramente, deitar novamente. Teresa ligou algumas vezes, preocupada com o meu súbito afastamento. Respondi apenas que precisava de um tempo sozinha. A verdade é que eu não estava pronta para explicar a ninguém o que havia acontecido. Como colocar em palavras aquela traição dupla? Como admitir que as duas pessoas que eu mais amava no mundo haviam conspirado pelas minhas costas, destruindo não apenas meu casamento, mas também a relação sagrada entre mãe e filha? Na primeira semana, tanto Mauro quanto Luísa tentaram entrar em contato. Mensagens, ligações, e-mails. Ignorei todos. Mauro chegou a aparecer no prédio 2 vezes, mas instruí seu Geraldo a não permitir sua entrada. Ele deixou cartas que permaneceram fechadas sobre a mesa da cozinha, acumulando poeira. Era como se meu coração estivesse envolto em uma camada espessa de gelo. A dor estava lá, latejando, mas de alguma forma distante, como se pertencesse a outra pessoa. Até que na segunda semana, o gelo começou a rachar. Foi quando encontrei, no fundo de uma gaveta, o álbum de fotografias da infância de Luísa. Imagens dela bebê em meus braços no hospital, seus primeiros passos, aniversários, formaturas escolares, viagens à praia de Guarajuba e a Porto Seguro. Em cada foto, meu sorriso de mãe orgulhosa, meus olhos brilhando de amor por aquela pequena pessoa que eu havia trazido ao mundo. Em algumas fotos mais antigas, Henrique também aparecia, antes de decidir que ser pai e marido não era para ele. Foi olhando para aquelas imagens que as lágrimas finalmente vieram. Não em gotas discretas, mas em um dilúvio incontrolável que parecia não ter fim. Chorei até minha garganta doer, até meus olhos incharem, até meu corpo inteiro tremer com o esforço daquela liberação. Como era possível? Como aquela menina sorridente, a quem eu havia dedicado cada minuto de minha vida, podia ter me traído de maneira tão profunda? O que eu havia feito de errado para merecer isso? As perguntas giravam em minha mente como um carrossel enlouquecido, sem respostas, apenas multiplicando-se em novas dúvidas, novos questionamentos, novas ondas de dor. Foi nesse estado que Teresa me encontrou, quando finalmente usou a chave reserva que eu havia lhe confiado anos atrás. Estava caída no chão da sala, cercada por fotografias espalhadas, em um estado que beirava o colapso. "Meu Deus, Marina!" exclamou ela, correndo para me amparar. "O que aconteceu com você?" Entre soluços, contei tudo. A descoberta, a traição, o abandono. Teresa ouviu em silêncio, segurando minhas mãos entre as suas, ocasionalmente limpando minhas lágrimas com um lenço. "Eu vou ficar com você esta noite", decidiu ela quando terminei meu relato. "E amanhã também, se for preciso. Você não deve passar por isso sozinha." Sua presença foi um bálsamo. Teresa preparou uma sopa, forçou-me a comer, trocou os lençóis da minha cama, abriu as janelas para deixar entrar o ar fresco da Baía de Todos os Santos. Pequenos gestos de cuidado que, de alguma forma, me ancoraram novamente à realidade. "Você precisa conversar com eles", disse Teresa na manhã seguinte, enquanto tomávamos café. "Não por eles, por você. Para entender, para encontrar algum tipo de fechamento." "Não sei se consigo encará-los", confessei, sentindo meu estômago revirar só de pensar na possibilidade. "Você é uma das mulheres mais fortes que conheço, Marina. Enfrentou a maternidade solo, noites de plantão intermináveis, pacientes difíceis. Você consegue fazer isso. E precisa fazer, para seguir em frente." Naquela tarde, depois que Teresa foi embora, não sem antes me fazer prometer que ligaria se precisasse, tomei uma decisão. Peguei meu celular e, após vários minutos encarando a tela, enviei uma mensagem para Mauro. "Amanhã, às 15 horas no apartamento. Só nós dois." Sua resposta veio imediatamente. "Estarei lá, obrigado." Passei o resto do dia em um estado de ansiedade crescente. Caminhei pelo apartamento como um animal enjaulado, ensaiando mentalmente o que diria, imaginando suas respostas, antecipando minha reação.
Não consegui dormir naquela noite. Quando o amanhecer finalmente chegou, eu estava exausta, mas estranhamente determinada. Às 14h59, a campainha tocou. Respirei fundo antes de abrir a porta. Mauro parecia tão desgastado quanto eu. Olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas, uma visão bem diferente do homem sempre impecável com quem eu havia me casado. Obrigado por me receber, disse ele, mantendo-se no limiar da porta, como se não tivesse certeza se podia entrar. Dei um passo para o lado, permitindo sua passagem. Ele avançou com cautela, como quem entra em território hostil. De certa forma, era exatamente isso. Quer um café? Perguntei, mais por hábito do que por hospitalidade. Não, obrigado. Ele permaneceu de pé, inquieto, até que indiquei o sofá. Sentamo-nos, mantendo uma distância segura um do outro. O silêncio se estendeu por alguns segundos, pesado como chumbo. Marina, eu... Não, interrompi, erguendo a mão. Eu falo primeiro. Ele assentiu, resignado. Passei 2 semanas tentando entender o que aconteceu, revendo cada momento, cada conversa, cada olhar trocado entre vocês que eu deveria ter percebido. E sabe o que concluí? Que não importa há quanto tempo começou, ou como começou. O que importa é que vocês dois, as pessoas que eu mais amava, e em quem mais confiava no mundo, escolheram me trair. Escolheram mentir para mim, dia após dia, enquanto viviam esse caso pelas minhas costas. Bom, minha voz falhou na última frase, mas forcei-me a continuar. O que eu quero saber, o que eu preciso saber, é como você pôde fazer isso. Como pôde olhar nos meus olhos todos os dias, dizer que me amava, fazer planos para nosso futuro, sabendo que estava apaixonado pela minha filha. Mauro baixou o olhar, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de desespero. Eu te amava, Marina. De verdade, disse ele, finalmente. Quando nos conhecemos, quando comecei a te namorar, meus sentimentos por você eram genuínos. Então, quando mudou? Ele hesitou, como se estivesse pesando cada palavra. Acho que foi acontecendo gradualmente. A princípio, Luísa era apenas a filha da mulher que eu amava. Alguém por quem eu tinha carinho, respeito. Conversávamos muito quando você estava no hospital, tínhamos interesses em comum. E então, não sei explicar. Algo mudou. Algo mudou. Repeti com amargura. Que conveniente. Eu sei que não há justificativa, continuou ele, levantando os olhos para me encarar. Tentamos lutar contra. Juro que tentamos. Houve momentos em que decidimos parar, em que jurei a mim mesmo que acabaria com aquilo. Mas então, nos víamos novamente e... Poupe-me dos detalhes, por favor. Cortei, sentindo náuseas. Desculpe. Ele respirou fundo. O que quero dizer é que nunca planejamos te magoar, mas também não tivemos coragem de enfrentar a situação honestamente. E por isso, acabamos te magoando ainda mais. Vocês estão juntos agora? A pergunta escapou antes que eu pudesse contê-la, embora uma parte de mim não quisesse realmente saber a resposta. Mauro hesitou novamente, mas então assentiu lentamente. Sim, Luísa está morando comigo temporariamente, até encontrar um lugar. Senti como se alguém tivesse enfiado uma faca em meu peito e a torcesse lentamente. Era uma coisa a imaginar, outra completamente diferente ouvir a confirmação. Eles realmente estavam juntos, construindo uma vida enquanto a minha jazia em ruínas. Ela tem 23 anos, Mauro, disse com a voz trêmula. Você tem 50. Você realmente acha que isso vai durar? Que ela não vai perceber que jogou fora o relacionamento com a mãe por um homem que poderia ser seu pai? Um lampejo de dor cruzou o rosto dele. Eu sei que a diferença de idade parece absurda. Também me preocupo com isso. Mas o que sentimos um pelo outro é real, Marina. Real? Ri, sem humor. Vocês construíram esse amor real sobre mentiras,
traição e segredos. Que bela base para um relacionamento. Levantei-me, incapaz de continuar sentada, e caminhei até a janela. Lá fora, a vida continuava. Pessoas andavam pela rua, carros passavam, crianças brincavam no playground do prédio vizinho. Como era possível que o mundo seguisse tão normal enquanto o meu havia desmoronado? "O que você quer que eu faça, Marina?" perguntou Mauro, sua voz soando derrotada. "Diga-me, e eu farei." Virei-me para encará-lo. "Quero que você entenda o que fizeram comigo. Quero que você carregue essa culpa pelo resto da vida, porque eu vou carregar essa dor pelo resto da minha." Lágrimas brilhavam nos olhos dele agora. "Eu sinto muito, mais do que você pode imaginar." "Não é suficiente", respondi, sentindo minha própria voz falhar. "Nunca será suficiente." Ficamos em silêncio por alguns momentos, o peso das palavras ditas e não ditas pairando entre nós como uma nuvem densa. "Vou entrar com o pedido de divórcio na próxima semana", disse finalmente. "Espero que não dificulte as coisas." "Não vou dificultar", prometeu ele. "Farei o que for preciso para tornar isso o menos doloroso possível para você." Isso é irônico, não acha? Querer tornar menos doloroso algo que vocês dois causaram conscientemente. Mauro não respondeu. Não havia resposta possível. "Quero que você vá embora agora", falei, sentindo-me repentinamente exausta. "E diga a Luísa que não quero vê-la." "Não ainda. Talvez nunca mais." Ele se levantou, pegando o casaco que havia deixado sobre o braço do sofá. Parecia prestes a dizer algo, mas mudou de ideia. "Por favor, não desista dela completamente", disse finalmente parado à porta. "Ela está sofrendo também." "Ela escolheu isso", respondi, sentindo uma frieza que jamais imaginei poder sentir em relação à minha própria filha. "Vocês dois escolheram." Depois que Mauro saiu, desabei no sofá, exausta, mas de alguma forma aliviada. A conversa não tinha curado minha dor. Nada poderia fazer isso, mas havia trazido uma espécie de clareza. Eu sabia que o caminho à frente seria longo e árduo, mas também sabia que precisava segui-lo, um passo de cada vez. Naquela noite, dormi sem pesadelos pela primeira vez em 2 semanas. A manhã seguinte trouxe um céu sem nuvens, o tipo de dia em que o azul de Salvador parece ainda mais intenso, quase irreal. Preparei um café da manhã completo, algo que não fazia desde a descoberta, e sentei-me à mesa da cozinha com meu notebook. Abri meu e-mail e comecei a escrever para minha supervisora no hospital, informando que voltaria ao trabalho na próxima semana. Em seguida, pesquisei apartamentos para alugar, menores, mais baratos, em um bairro diferente. Precisava de um novo começo, um lugar sem memórias. Foi quando a campainha tocou. Olhei para o relógio. 9h37. Não esperava ninguém àquela hora. Quando abri a porta, Luísa estava lá. Meu coração disparou no peito. Minha filha. E ainda havia assim, apesar de tudo, parecia tão vulnerável quanto eu me sentia. Seus olhos inchados, cabelos despenteados, roupas amassadas, contavam a história de noites mal dormidas e dias de angústia. "Mãe", disse ela com a voz embargada. "Por favor, me deixe entrar. Precisamos conversar." Tudo em mim queria bater à porta, proteger-me daquela dor. Mas havia algo em seu olhar, uma mistura de desespero e determinação, que me fez recuar e permitir sua entrada. Luísa avançou com passos hesitantes, como se pisasse em terreno minado. Paramos na sala, frente a frente, como duas estranhas que um dia se conheceram intimamente. "Mauro me contou sobre a conversa de vocês", começou ela, torcendo as mãos nervosamente. "Ele não queria que eu viesse. Achou que você precisava de mais tempo. Mas eu não podia esperar mais um dia sequer sem te ver, sem tentar explicar." "Explicar o quê, exatamente, Luísa?" Interrompi, sentindo a raiva emergir novamente, forte como no primeiro dia. "Como você pôde se apaixonar pelo meu marido?"
Como pôde trair sua própria mãe? Ela estremeceu com o impacto das minhas palavras, mas manteve-se firme. Eu sei que não mereço seu perdão. Sei que o que fizemos foi imperdoável. Mas preciso que você entenda que nunca planejamos isso. Nunca quisemos te machucar. Mas machucaram, respondi, a voz falhando. Da pior maneira possível. Luísa deu um passo em minha direção, parando quando viu meu recuo instintivo. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto agora. Eu te amo, mãe. Sempre amei. Você foi tudo para mim. Pai e mãe. Amiga. Professora. Meu exemplo de vida. Por isso essa situação é tão terrível. Porque sei o quanto você sofreu para me criar, o quanto abdicou da sua própria felicidade pela minha. E agora, a pessoa que deveria te retribuir com amor e gratidão eternos é a mesma que causou sua maior dor. Suas palavras me atingiram como ondas, cada uma mais forte que a anterior. Havia uma sinceridade dolorosa em sua voz que tornava tudo ainda mais difícil. Ele era meu marido, Luísa, meu marido. Minha voz soou pequena, quebrada. Como você pôde? Como puderam fazer isso comigo? Ela sentou-se no sofá, cobrindo o rosto com as mãos por um momento, como se reunisse forças. Quando voltou a me olhar, havia algo diferente em seus olhos. Uma resolução, uma certeza. Quando Mauro entrou em nossas vidas, eu realmente fiquei feliz por você. Você merecia aquele amor, aquela companhia. E nós nos tornamos amigos naturalmente. Tínhamos gostos parecidos, conversávamos sobre livros, filmes, ideias. No início, era só isso. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Então, um dia, ele me pegou chorando no quarto. Tinha acabado de terminar com João, aquele rapaz que você conheceu. Mauro me consolou. Conversamos por horas. Foi a primeira vez que senti algo diferente. Mas ignorei. Era apenas gratidão, pensei. Ele era o marido da minha mãe, por Deus. Ouvi em silêncio, cada palavra como um pequeno corte em minha pele já ferida. As semanas passaram, e nos aproximamos mais. Começamos a nos encontrar para almoçar quando você estava no plantão. Sempre em lugares públicos, sempre como amigos, pai e filha. Até que, numa dessas vezes, ele segurou minha mão de um jeito diferente. E eu não retirei a minha. Luísa enxugou as lágrimas com as costas da mão, num gesto tão familiar que fez meu coração apertar. Deveríamos ter parado ali, ter conversado, ter nos afastado, ter feito qualquer coisa menos o que fizemos, mas não tivemos essa coragem. E então, aconteceu. Quando? A pergunta escapou de meus lábios antes que pudesse contê-la. 3 meses antes do casamento, confessou ela, em voz baixa. Tentamos terminar várias vezes. Chegamos a ficar semanas sem nos falar, sem nos ver a sós. Mas então, voltávamos a nos encontrar e tudo recomeçava. E vocês decidiram seguir com o casamento mesmo assim? Falei, mais como uma constatação do que uma pergunta. Permitiram que eu vivesse uma mentira. Eu disse a ele que deveríamos contar, que você merecia saber a verdade. Mas Mauro, ele tinha medo de te perder. E eu tinha medo de te perder também. Então preferiram continuar me traindo. Luísa baixou o olhar, incapaz de negar. O silêncio se estendeu entre nós, pesado e sufocante. Através da janela aberta, ouvia-se o som distante da cidade. Buzinas, vozes, música, uma trilha sonora inadequada para o drama que se desenrolava em minha sala. O que vocês esperam agora? Perguntei finalmente. Minha bênção? Meu perdão? Não esperamos nada, respondeu Luísa com uma sinceridade que me desarmou. Não temos esse direito. Vim aqui porque precisava que você soubesse que, apesar de tudo, nunca deixei de te amar. E porque, mesmo sabendo que é egoísta da minha parte, não consigo imaginar uma vida sem você nela. Foi demais. Toda a dor contida nas últimas semanas explodiu em meu peito como uma represa rompendo suas comportas.
Você não tem ideia do que fez comigo! Gritei, finalmente liberando a raiva que havia mantido sob controle até então. Destruiu tudo. Meu casamento, minha confiança, minha família. Como ousa falar de amor depois disso? Que tipo de amor é esse que causa tanta dor? Levantei-me, caminhando pela sala como um animal enjaulado, as palavras saindo em uma torrente incontrolável. 23 anos, Luísa. 23 anos dedicados a você. Noites sem dormir quando estava doente. Horas extras no hospital para pagar sua escola. Abrir mão dos meus próprios sonhos para realizar os seus. E para quê? Para você me apunhalar pelas costas da pior maneira possível. Luísa não tentou se defender. Apenas chorava, cada lágrima parecendo dar razão às minhas palavras. O pior de tudo, continuei, minha voz agora mais baixa, quase um sussurro, é que mesmo agora, mesmo depois de tudo, uma parte de mim ainda se preocupa com você. Ainda se pergunta se você está comendo direito, dormindo bem, se está feliz. Que tipo de loucura é essa? Que maldição é ser mãe? Que nem mesmo a pior das traições consegue matar esse amor. Caí no sofá, exausta, com o rosto entre as mãos. Senti o sofá afundar levemente quando Luísa sentou-se ao meu lado, mantendo ainda uma distância respeitosa. Eu não mereço esse amor, disse ela com voz trêmula. Sei disso, mas sou egoísta o suficiente para esperar que um dia, talvez, você possa encontrar um caminho para me perdoar. Não agora, talvez nem em um futuro próximo, mas algum dia. Ergui o rosto para olhá-la. Minha filha, minha traidora, meu coração partido em forma humana. Não sei se isso é possível, Luísa. Sinceramente, não sei. Entendo, respondeu ela, levantando-se. Vou respeitar seu espaço, seu tempo. Não vou forçar minha presença na sua vida. Mas quero que saiba que, quando, e se, estiver pronta para me ver novamente, estarei esperando. Sempre. Ela caminhou até a porta, parando com a mão na maçaneta. Virou-se uma última vez, os olhos vermelhos fixos nos meus. Te amo, mãe. Apesar de tudo, apesar de mim mesma. E sinto tanto, tanto por tudo. E então ela saiu, fechando suavemente a porta atrás de si. Fiquei ali, imóvel, ouvindo seus passos se afastarem pelo corredor, até o silêncio tomar conta novamente. Um silêncio diferente agora. Não mais aquele vazio ensurdecedor dos primeiros dias, mas um silêncio repleto de perguntas sem respostas, de possibilidades incertas. A verdade mais dolorosa de todas era que, apesar de tudo, eu ainda a amava. Era um amor ferido, sangrando, mas ainda vivo. E talvez fosse justamente isso que tornasse tudo tão devastador. Porque amar Luísa significava que a dor de sua traição jamais seria completamente esquecida. Naquela tarde, finalmente reuni coragem para abrir as cartas que Mauro havia deixado. Eram 3 ao todo, cada uma mais desesperada que a anterior. Na última, ele escrevera algo que ficou ecoando em minha mente. Somos todos vítimas e carrascos de nossas próprias escolhas. E agora, os 3 estamos pagando um preço que talvez seja alto demais. Dobrei cuidadosamente a carta e guardei-a na gaveta da mesa. Ele tinha razão. Estávamos todos presos nessa teia de dor que havíamos tecido juntos. Eu, com minha confiança cega. Eles, com sua traição consciente. E agora, cabia a mim decidir qual seria o próximo passo. Continuar presa nessa teia, ou encontrar força para rompê-la e seguir em frente, com ou sem eles em minha vida. 6 meses podem mudar tudo, ou quase tudo. O inverno baiano chegou com suas chuvas inconstantes, encharcando Salvador em um dia, deixando-a seca no outro. Mudei-me para um apartamento menor no Rio Vermelho, próximo à praia. Um lugar só meu, sem memórias, sem fantasmas. Voltei ao trabalho integral no hospital, mergulhando na rotina como quem busca salvação. Meus colegas, seguindo o exemplo de Teresa, formaram uma rede silenciosa de apoio ao meu redor.
Ninguém fazia perguntas, mas todos estavam lá, oferecendo um café, uma conversa leve, um plantão trocado quando eu precisava. A vida, de alguma forma, continuava. O divórcio foi finalizado com surpreendente rapidez. Mauro não contestou nada, aceitou todos os termos, não pediu divisão de bens. Em nossa última conversa com os advogados, ele parecia envelhecido, curvado pelo peso do que havia feito. Não senti satisfação com isso. A verdade é que não sentia mais nada em relação a ele. Nem raiva, nem amor, nem ódio. Apenas um vazio silencioso, onde antes havia existido um sentimento. Luísa, por outro lado, era uma história diferente. Sua ausência era uma dor constante, como um membro fantasma que continua doendo mesmo depois de amputado. Ela respeitou meu pedido de distância, não tentou entrar em contato além de mensagens ocasionais no meu aniversário e no Natal. Mensagens que eu lia e não respondia, incapaz de encontrar as palavras certas, ou qualquer palavra. Teresa insistia que eu deveria procurar terapia. Resisti por meses, acreditando que poderia superar aquilo sozinha, como havia superado tantas outras dificuldades na vida. Até que, em uma tarde particularmente difícil, encontrei uma caixa com o uniforme de formatura do ensino médio de Luísa, esquecida em um canto do armário durante a mudança. O tecido azul marinho, a gravatinha vermelha, a camiseta branca com o símbolo do colégio. Sentei-me no chão do quarto, abraçada àquelas memórias materializadas, e chorei como não chorava desde o dia da descoberta. Na semana seguinte, marquei minha primeira sessão de terapia. Doutora Vitória, uma mulher negra de meia-idade com olhos gentis e voz firme, tornou-se minha âncora nos meses que se seguiram. Com sua ajuda, comecei a desemaranhar a teia complexa de emoções que me envolvia. A traição, a raiva, a culpa. Sim, por incrível que pareça, eu também me sentia culpada, como se tivesse falhado de alguma forma. E principalmente, o amor ferido que ainda sentia por minha filha. O perdão não é um favor que você faz aos outros, disse-me doutora Vitória, em uma sessão particularmente intensa. É um presente que você dá a si mesma. Não significa esquecer ou minimizar o que aconteceu. Significa libertar-se do peso de carregar essa dor. Suas palavras ressoaram em mim por dias. Perdão. Uma palavra tão pequena para um conceito tão imenso, tão difícil. Seria possível perdoar uma traição dessa magnitude? Julho chegou, trazendo consigo um calor úmido que fazia a cidade transpirar. Em uma terça-feira, recebi um e-mail de Luísa. Diferente das mensagens curtas e cautelosas dos últimos meses, esta era longa, detalhada. Ela havia sido aprovada para um mestrado em psicologia clínica na UFBA. Começaria em agosto. Estava morando sozinha agora, em um pequeno apartamento no Campo Grande. Mauro e eu terminamos, ela escreveu, em um parágrafo que li e reli várias vezes. Foi uma decisão mútua. Percebemos que o que sentíamos um pelo outro estava irremediavelmente manchado pelo modo como começou. Há coisas que não podem florescer em terreno envenenado, por mais que tentemos. Há, no final do e-mail, um pedido. Sei que não mereço, mas gostaria muito de te ver. Mesmo que seja apenas uma vez, mesmo que seja para dizer adeus definitivamente. Quinta-feira é meu aniversário. Estarei no Café Fusion, no Shopping Barra, às 15 horas. Entenderei perfeitamente se você não vier. Mostrei o e-mail para a doutora Vitória em nossa sessão no dia seguinte. E o que você quer fazer? Perguntou ela, depois de ler. Não sei. Respondi honestamente. Uma parte de mim quer vê-la. Outra parte teme que isso reabra feridas que começaram a cicatrizar. Essa cicatriz já faz parte de você, Marina. A pergunta é, você quer que ela continue fechando sua vida ou quer aprender a viver com ela? Passei a noite em claro, pensando. No fundo, eu sabia a resposta. Sempre soube. Quinta-feira amanheceu com um céu azul cobalto, sem nuvens. Vesti-me com cuidado, escolhendo um vestido florido que Teresa havia me dado de presente,
dizendo que eu precisava de mais cores na minha vida. Prendi meus cabelos, que agora exibiam mais fios grisalhos do que me lembrava, em um coque simples. No espelho, uma mulher diferente me encarava, mais magra, com algumas rugas novas ao redor dos olhos e da boca, mas também com um olhar mais calmo, mais sábio. 6 meses haviam sido suficientes para me transformar, embora não completamente. As cicatrizes estavam lá, invisíveis, mas presentes. O shopping Barra estava movimentado, como sempre. Adolescentes em grupinhos barulhentos, famílias com crianças pequenas, casais de mãos dadas, fragmentos de vidas normais, intocadas por traições devastadoras. Ou talvez não. Talvez cada pessoa ali carregasse suas próprias cicatrizes invisíveis. O Café Fusion ficava no 2º piso, com vista para o mar da Barra. Parei na entrada, sentindo meu coração acelerar. Através do vidro, podia ver várias mesas ocupadas. E então, em um canto próximo à janela, lá estava ela. Luísa parecia mais velha, mais madura. Os cabelos cacheados estavam mais curtos, na altura dos ombros, e usava óculos de armação escura que não me lembrava de ter visto antes. Consultava o relógio de vez em quando, nervosa, enquanto mexia distraidamente em uma xícara à sua frente. Por um momento, fui tomada por uma insegurança paralisante. E se eu não estivesse pronta? E se isso fosse um erro? E se... A senhora vai entrar? Virei-me, encontrando o olhar curioso de uma jovem garçonete. Sim, respondi respirando fundo. Vou entrar. Quando entrei no café, Luísa ergueu os olhos. O reconhecimento, a surpresa, a esperança, todas essas emoções passaram por seu rosto em um instante. Ela se levantou, incerta, como se temesse fazer qualquer movimento brusco. Caminhei até sua mesa, consciente de que cada passo me aproximava não apenas dela, mas de uma versão de mim mesma que havia ficado para trás. A mãe que eu era antes de tudo acontecer. Oi, disse ela com a voz trêmula. Oi? Respondi, sentindo a minha própria voz falhar um pouco. Ficamos ali, paradas, sem saber exatamente como proceder. Não éramos mais mãe e filha no sentido convencional, mas também não éramos estranhas. Éramos sobreviventes de um naufrágio emocional, tentando encontrar terra firme. Você veio? Disse ela finalmente, como se ainda não acreditasse. Não tinha certeza se viria. Eu também não, admiti. Sentei-me à mesa e ela fez o mesmo. Um silêncio desconfortável se estabeleceu entre nós, preenchido apenas pelo burburinho do café e pelo som distante de uma música ambiente que não consegui identificar. A garçonete se aproximou. Pedi um cappuccino. Luísa já tinha um chá de erva cidreira à sua frente. Seu favorito desde a infância, quando ficava nervosa. Você está diferente, observou ela, depois que a garçonete se afastou. O cabelo... Estou deixando os brancos aparecerem, expliquei, passando a mão pelos fios grisalhos. Cansei de fingir que o tempo não passa. Ela assentiu, compreensiva. Fica bem em você. Combina com quem você é. Outro silêncio. Havia tanto para dizer e ao mesmo tempo parecia impossível encontrar as palavras certas. Seu e-mail mencionou que você e Mauro... Comecei, sem saber bem como formular a pergunta. Acabou, confirmou ela com um suspiro. Há 3 meses. Sinto muito, disse por hábito, e imediatamente me perguntei se realmente sentia. Luísa deu um sorriso triste. Não sinta, foi o melhor para todos nós. Acho que percebemos, tarde demais, que não podíamos construir uma relação saudável sobre tanto sofrimento, principalmente o seu. Meu cappuccino chegou, criando uma breve pausa na conversa. Tomei um gole, sentindo o sabor amargo do café misturado com a doçura do leite. Como você está? Perguntou Luísa finalmente. De verdade. Considerei a pergunta, buscando honestidade. Melhor do que estive. Não completamente bem, mas melhor. Estou fazendo terapia.
Ai, seus olhos se iluminaram brevemente. Isso é bom, muito bom. E você? Além do término e do mestrado? Ela suspirou, girando a xícara de chá entre as mãos. Estou sobrevivendo, tentando reconstruir minha vida, entender quem sou fora dessa bagunça toda que eu ajudei a criar. O nós, substituído rapidamente por eu, não me passou despercebido. Ela estava assumindo responsabilidade, não dividindo a culpa. É mais difícil do que imaginei, continuou ela. Viver com as consequências das minhas escolhas. Acordar todos os dias sabendo que machuquei a pessoa que mais amo no mundo. Que quebrei algo que talvez nunca possa ser completamente consertado. Havia uma sinceridade crua em suas palavras que tocou algo profundo dentro de mim. Não era autopiedade, nem manipulação emocional. Era apenas a verdade, dolorosa e nua. Algumas coisas, uma vez quebradas, nunca voltam a ser como eram antes, disse, sentindo as palavras pesarem. Mas isso não significa que não possam ter valor, ou beleza, de uma forma diferente. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você acha que um dia poderemos ter algo assim? Diferente, mas ainda assim valioso? Era a pergunta que eu havia feito a mim mesma inúmeras vezes nos últimos meses, que havia discutido com doutora Vitória em nossas sessões, que havia sussurrado na escuridão do meu quarto em noites insones. Não sei, Luísa. Respondi com honestidade. Verdadeiramente não sei. Mas estou aqui hoje. E isso é um começo. Uma lágrima escapou, descendo lentamente pelo rosto dela. Não fiz menção de enxugá-la, como teria feito antes. Alguns gestos precisam ser reaprendidos, reconquistados. Obrigada por vir, disse ela com a voz embargada. É o melhor presente de aniversário que eu poderia receber. Tomamos nossos chás em um silêncio mais confortável agora, observando o movimento das pessoas no shopping, o céu azul pela janela, o mar ao fundo. Duas mulheres em uma mesa de café, aparentemente comuns, carregando histórias extraordinárias em seus corações. Quando nos despedimos, na saída do shopping, houve um momento de hesitação. Um abraço seria apropriado? Um beijo no rosto? Optamos por um aceno simples, respeitando os novos limites que ainda estávamos aprendendo a estabelecer. Podemos fazer isso de novo algum dia? Perguntou ela, a esperança evidente em sua voz. Pensei por um momento. Talvez. Vamos com calma. Seu rosto se iluminou com um sorriso tímido. Vou esperar seu contato então. Assenti e nos separamos. Ela indo para a parada de ônibus, eu para o estacionamento. Enquanto caminhava para o carro, senti uma leveza estranha, como se um peso que eu carregava há meses tivesse diminuído um pouco. Não desaparecido completamente, mas tornado-se mais suportável. No caminho para casa, desviei da rota habitual e segui em direção à praia do Porto da Barra. Estacionei e caminhei até a areia, descalça, sentindo os grãos mornos sob meus pés. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Sentei-me na areia, abraçando os joelhos, e observei as ondas quebrando suavemente na praia. A alguns metros de distância, um grupo de crianças jogava bola, rindo alto. Um casal de idosos caminhava de mãos dadas na beira da água. Jovens surfistas aproveitavam as últimas ondas do dia. A vida continuava, em todos os seus ciclos, em todas as suas formas. A minha também. Respirei fundo, enchendo os pulmões com o ar salgado do mar. Não sabia o que o futuro reservava para mim e Luísa. Se um dia voltaríamos a ter algo parecido com o relacionamento que tínhamos antes, ou se construiríamos algo completamente diferente, ou se talvez este fosse apenas o primeiro passo de uma longa despedida. Mas naquele momento, sob o céu colorido de Salvador, senti que havia passado por uma tempestade e sobrevivido. Machucada, transformada, mas viva. E isso, por enquanto, era suficiente.
As cicatrizes invisíveis que eu carregava agora faziam parte de mim. Não definiam quem eu era, mas haviam ajudado a moldar a mulher em que eu estava me tornando. Mais forte, mais sábia, mais compassiva até mesmo com minhas próprias falhas e limitações. E talvez, apenas talvez, um dia eu pudesse olhar para essas cicatrizes não apenas como lembretes de dor, mas como marcas de uma jornada extraordinária de sobrevivência e autodescoberta. O sol finalmente mergulhou no horizonte, deixando atrás de si um céu arroxeado que logo daria lugar à noite estrelada. Levantei-me, sacudi a areia das roupas e caminhei de volta para o carro. Amanhã seria um novo dia. E eu estava pronta para vivê-lo, um passo de cada vez. Essa história te tocou? Deixe nos comentários o que você sentiu. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem de superação e recomeço. A vida continua, e nossas histórias merecem ser contadas.